abençoados. Graças a Deus. Para nós é uma honra, é um privilégio estarmos aqui num lugar separado para estudarmos a palavra do nosso Pai. Não viemos aqui atrás de uma bênção, não é isso não, porque o Evangelho diz que lá na cruz Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ele fez uma promessa no nosso espírito antes da fundação do mundo, onde Ele disse que iria nos abençoar com todas as bênçãos, e quando Ele chegou naquela cruz, Ele pagou essa promessa, Ele pagou essa dívida. Então que saiba que você é um abençoado. Para nós é uma honra, um prazer muito grande estarmos aqui. Eu gostaria de mandar aí uma saudação bem especial aos nossos ouvintes. Temos recebido aí correios, não é isso? Muitos correios de muitos abençoados que estão nos assistindo, estão compartilhando aí as mensagens, estão fazendo a palavra correr e ser glorificada. Olha, quando você compartilha a mensagem, quando você se inscreve no canal do YouTube, você está participando para que a palavra do nosso Pai corra e seja glorificada. Bom, então vamos aqui dar início aqui naquela palavra que Deus colocou no nosso coração. Mas antes eu gostaria de mandar uma saudação bem especial para uma colaboradora nossa aqui, do nosso meio, porque Isaías, lá ele profetizou um tempo atrás, muitos anos atrás, a respeito de Jesus, falando o seguinte, que ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades, não é isso? Isso é uma profecia lá de Isaías. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, diz que nós já estamos perfeitos com uma só oferta. Uma das nossas colaboradoras manifestou esses dias em sua carne uma enfermidade. E alguém pergunta, vocês não vão orar por ela para que ela seja curada? De maneira nenhuma. O que nós vamos fazer? Vamos declarar na vida da abençoada aquilo que o Evangelho diz, que ela já é no Espírito, vai se manifestar no corpo dela. Porque o Espírito é perfeito com uma só oferta. Eu estou aqui falando da colaboradora Esther Tagino, que nessa minha mamãe, nessa hierarquia que Deus colocou na carne, está passando aí por um momentinho, mas eu recebo você de volta, porque é uma colaboradora muito excelente, que tem trabalhado muito para a palavra correr e ser glorificada. Como nós já falamos aqui outras vezes, é isso, enquanto eu estou aqui falando nesse microfone, enquanto o abençoado Jorge está aqui falando, muitos já estão trabalhando e já trabalharam para essa palavra andar. Não é simplesmente chegar aqui e falar, não é isso. Muitos aqui trabalham. Somos um corpo, o corpo de Cristo. A cabeça é Ele mesmo, Cristo. Então, abençoados, vamos aqui dar início aqui ao nosso estudo. Você que está nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue a caneta, anote, porque você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu em lugar nenhum. Só aonde fala do Evangelho da graça. Amém? O anticristo. Vamos falar a respeito do anticristo. Primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Carta de João. Essa carta é dele. Diz assim, amados, versículo 1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo, já está no mundo, o anticristo. Segundo a religião, segundo eu aprendi,
no sistema religioso, onde eu passei por alguns anos, e até falado até hoje, não é isso? O anticristo é todo aquele que é contra Deus. Uma autoridade que se levanta falando contra Deus, ele pode ser chamado de anticristo, e que não acredita em Cristo, e que luta contra a Bíblia. E na história, já existem aí vários candidatos a esse cargo, não é isso? Alguns dizem que o Papa poderia ser esse tal anticristo, alguns dizem que poderia ter sido o Hitler. Hoje, na atualidade, alguns dizem que esse anticristo poderia ser um desses presidentes dessas nações bem potentes, igual a China, Estados Unidos, Brasil, né? Um desses países bem poderosos aí. Mas o que diz o Evangelho? O que diz o Evangelho? Essa história de anticristo é mais uma mentira da religião. Semana passada que nós falamos a respeito do inferno, uma outra mentira da religião. Essa semana, hoje, vamos falar a respeito do anticristo, mentira da religião. Vamos ver de onde é que vem esse nome anticristo, onde que começou essa história, porque o Evangelho de Paulo me parece que não menciona de um ser mais poderoso do que Deus, porque segundo a religião, esse tal anticristo vai fazer coisas que acima de Deus, que nem o próprio Deus vai poder impedir. Isso diz a religião. Vamos ler aqui mais uma vez, primeira carta de João, no capítulo 4, começando no versículo 1, que diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Quando ele fala que não provai dos espíritos, está falando de um ensinamento, está falando de uma doutrina. Ele diz, não creia em toda a doutrina, não creia em todo ensino, mas provai se os ensinos, se a doutrina são de Deus, porque já há muitos falsos profetas, há muitos falsos ensinadores, segundo João, tem se levantado no mundo, muitos falsos profetas. E vamos ver o versículo 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito, olha a receita de João para você conhecer o Espírito de Deus. Todo Espírito, todo ensino, toda doutrina que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se você confessar que Deus veio em carne, então essa doutrina, esse ensino é de Deus. E o versículo 3, e todo ensino, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito, é o ensino do anticristo. Olha aqui, aonde que nasceu essa história de anticristo? Na boca de João, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo, já está no mundo. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que já tem nos acompanhado aqui há algum tempo, porque é uma pergunta que nós já demos essa resposta aqui várias vezes. Quem ensina na Bíblia aqui que não se conhece mais a Cristo segundo a carne? Houve uma pessoa que ensinou na Bíblia que a partir da morte de Cristo para frente não se conhece mais a Cristo segundo a carne. O contrário do que disse João aqui, que tem que se conhecer segundo a carne. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, nós já lemos aqui algumas vezes, mas vamos ler mais uma vez, que diz assim, 5,16, porque João disse, aquele que não ensinar que Cristo veio em carne, não considerar que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Vamos ver aqui o que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Até aqui, tudo bem. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos dessa maneira. O apóstolo Paulo está dizendo que depois que Cristo morreu e ressuscitou lá naquela cruz, não devemos mais conhecê-lo segundo a carne.
João escreveu dizendo assim: alguém vier com um ensino que não conheça que Cristo segundo a carne, esse tal é o ensino do anticristo. Veja bem, abençoados, o que é que acontece? Paulo, ele acreditava em Jesus de Nazaré, ele considerava Jesus de Nazaré, ele sabia que Jesus nasceu, ele sabia que Jesus foi circuncidado, ele considera o batismo lá de João, ele sabia que Jesus foi batizado por João, ele sabia que Jesus de Nazaré jejuou 40 dias até chegar na cruz. Mas acontece que Paulo ensina que depois da cruz, Jesus de Nazaré acabou. Não é que Paulo não gostasse, não considerasse Jesus de Nazaré. Não, ele aconteceu sim, com certeza. Ele nasceu lá de Maria, por 33 anos, cumpriu toda a lei, mas ao morrer, acabou, terminou. Romanos capítulo 7, é mais um versículo que nós lemos bastante. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, a respeito de Jesus de Nazaré: assim, meus irmãos, veja bem, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, que morreu ali na cruz. A sua carne morreu ali na cruz. E quando ressuscitou, quando voltou como ressuscitado. Hebreus capítulo 10, veja, isso aqui também é bem importante. Alguns versículos que mostram que ele morreu e ressuscitou, que acabou Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos repetir: Ele morreu. Quando Ele morreu, ao ressuscitar, o novo caminho, o caminho de Jesus de Nazaré acabou na cruz. É isso que Paulo está falando. Os apóstolos, eles continuaram ensinando Jesus de Nazaré. Quando Cristo morreu e ressuscitou, eles teriam que parar, porque o caminho ali acabou, na cruz acabou. Aquele caminho que Jesus falou, como é que ele falou? Um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho terminou ali na cruz, porque está escrito em Hebreus 10, 20, que ele nos abriu um novo caminho. Se o caminho é novo, o que estava antes não pode ser novo, é o velho, acabou. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, João disse: se não seguir com Jesus de Nazaré, é o anticristo. O apóstolo João está falando que o apóstolo Paulo é o anticristo, por não considerar Jesus de Nazaré, por Paulo não pregar mais a Jesus de Nazaré. É isto que o João está falando. A religião criou em cima disso um anticristo, um ser que vai dominar o mundo, que é maior do que Deus. Não é isso que João está falando. João está falando que quem não considerar Jesus de Nazaré, não considerar Deus segundo a carne, é um anticristo. E quem é que fazia isso no tempo de João? Porque João disse: já está. Não é para o futuro. O anticristo, o ensino do anticristo já está presente. Não é que vai vir, já estava. E esse tal, segundo João, era Paulo. Paulo que tinha o espírito do anticristo, que era contra Jesus de Nazaré. Paulo não pregava as doutrinas de Jesus de Nazaré, e com isso ele sofreu e recebeu esse título de João. Abençoados, nós pertencemos ao outro. Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Nós não temos nada com Jesus de Nazaré. Nós estamos depois da cruz. Nós sempre fazemos essa divisão aqui, Aqui está a cruz. Para cá, antes da cruz. Para cá, depois. Você nasceu aonde?
Depois ou antes? Eu creio que você nasceu depois da cruz. O Evangelho diz, nós lemos aqui em Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós que nascemos depois da cruz, pertencemos àquele que ressuscitou. Vamos ler aqui mais uma vez. É importante ler. O apóstolo Paulo fala que não nos cansamos de ler sempre a mesma coisa. Romanos capítulo 7, versículo 4. Diz assim, ó, abra sua Bíblia, por favor. Assim, meus irmãos, falando com a igreja, assim, meus irmãos, também nós, todos nós que nascemos depois da cruz, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, por Jesus de Nazaré, como se chamava o corpo de Cristo, para que sejais de outro, não é do mesmo, não é do mesmo, é de outro. Se nós pertencemos a Jesus de Nazaré, não seria de outro, seria do mesmo, não é isso? Mas o Evangelho diz que nós pertencemos a outro. Então, por que seguir com Jesus de Nazaré? Se o Evangelho diz, o Evangelho é bem claro, que nós pertencemos ao que ressuscitou. Por que eu vou seguir fazendo jejum? Por que eu vou seguir me batizando nas águas, se eu pertenço ao outro? Fazendo vigílias, fazendo copo d'água depois da oração e essas coisas todas. Para que isso? Com práticas de Jesus de Nazaré, ceia, batismo, jejum, vassouras, aqui a religião acrescentou, não é isso? Fizeram um acréscimo, já não bastava as práticas de Jesus de Nazaré, que nós temos que deixar, ainda fizeram mais alguns acréscimos. Imagina uma vassoura ungida, um copo de água depois da oração. Se nós pertencemos ao outro, pertencemos àquele que ressuscitou. Abençoados, o propósito, a intenção de Cristo ali na cruz, e parece que João não entendeu isso, os apóstolos não entenderam isso. O propósito era deixar Jesus de Nazaré, deixar, esquecer. Ali na cruz, ó, acabou. Como disse um amigo meu, ali na cruz os apóstolos deveriam se aposentar. Pegava as carteiras lá de discípulo, rasgava e jogava fora, porque ali acabou o trabalho deles. Dali para frente era com o ressuscitado, com aquele que foi chamado de anticristo, com Paulo, que recebeu a função de levar o evangelho depois da cruz. O propósito de Jesus ali foi para nós deixarmos as doutrinas. Hebreus, nós sempre lemos também, vamos repetir aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Algumas pessoas perguntam por que vocês estão sempre lendo os mesmos versículos. Segundo o apóstolo Paulo, até formar Cristo na sua mente. Quando Cristo estiver formado na sua mente, então você vem aqui e você vai falar e nós vamos ouvir. Até Cristo formar, mas deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição. Se você quiser conhecer a perfeição, tem que deixar Jesus de Nazaré. Porque se você ficar, olha só o que diz aqui, o que tem que deixar: não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e dos juízos eternos. Se você ficar nas práticas de Jesus de Nazaré, você não vai conseguir entender a perfeição, ainda vai pensar que Paulo é o anticristo, porque mandou deixar Jesus de Nazaré. Mas a intenção era para deixar. Para quê? Para dar frutos para Deus. Se você ficar em Jesus de Nazaré, você não vai dar fruto para Deus. Se você ficar com os apóstolos, com a doutrina de Jesus de Nazaré, você vai dar fruto para a religião, vai dar fruto lá para o pastor, fruto para o pai de santo, fruto para o padre, mas para Deus você não vai dar fruto, porque para dar fruto para Deus, você tem que entender, tem que se ligar ao ressuscitado. E ele é bem claro: nós somos do outro, nós somos do ressuscitado. Abençoados, Paulo foi chamado de anticristo porque deixou Jesus de Nazaré. Essa foi a razão que João disse, ó, ele é o anticristo, porque não está considerando as práticas de Jesus de Nazaré. Veja bem aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha só o que disse o apóstolo Paulo aqui.
Diz assim, ó: se esperamos em Cristo só nesta vida, como que se chamava Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré, aquele que o apóstolo Paulo disse que nós temos que esquecer. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, aquele que se liga a Jesus de Nazaré, e todo o sistema religioso, abençoado, está esperando a Jesus de Nazaré, esperando que ele venha nas nuvens, está esperando que ele faça uma cura, oram em nome de Jesus de Nazaré, faz tremendas orações em nome de Jesus de Nazaré, e por incrível que pareça, talvez você nem acredite no que eu vou te falar, mas existem igrejas com o nome de Jesus de Nazaré. O Evangelho é bem claro: deixando Jesus de Nazaré, pertencemos ao outro. O que você está fazendo no lugar chamado Jesus de Nazaré? Você não vai dar fruto para Deus. Você pode jejuar 41 dias, não vai dar fruto para Deus, porque você pertence àquele que ressuscitou. Eles estão esperando Jesus de Nazaré, e ele mesmo disse, Jesus: vou para o Pai e não me vereis mais. Mateus capítulo 26, versículo 11, ele lá, quando estava lá ainda nos seus dias de carne, alguns dos seus discípulos questionaram lá uma ação dele, ele disse: ó, não me dê tempo, porque eu vou embora e vocês não vão me ver mais. E a religião está aí, esperando a Jesus de Nazaré. E ele mesmo disse: ó, não, vocês agora pertencem ao outro, ao ressuscitado depois que ele morreu. E essa é a razão que o apóstolo João chamou Paulo de anticristo. Romanos capítulo 15, veja o que diz aí, Romanos capítulo 15, no versículo 8, diz assim, ó: digo pois, que Jesus Cristo foi ministro do quê? Da circuncisão. A circuncisão é a lei de Moisés que durou até a cruz. Então, digo que Jesus de Nazaré foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Aos pais. Essa foi a razão porque ele morreu, porque ele ressuscitou. Ele viveu conforme a lei, 33 anos conforme a lei, desde o dia que nasceu até o dia que morreu. E quando ele morreu e ressuscitou, voltou em graça, voltou o ressuscitado. É a esse que nós pertencemos. Não é que nós não queremos mais Jesus de Nazaré, não é que nós desprezamos a Jesus de Nazaré, não fazemos isso, mas o nosso Cristo é aquele que ressuscitou. Nós não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. O que ele fez lá não nos serviu. Ele ressuscitou mortos, ele transformou lá água em vinho, multiplicou pão e peixe. Para nós não mudou nada, mas quando ele morreu e ressuscitou, aí a nossa vida mudou. Fomos transportados lá das trevas para o conhecimento. Foi confirmado para nós a promessa que ele fez para nós lá antes da fundação do mundo, que diz que nos abençoou com todas as bênçãos. As nossas transgressões foram todas perdoadas. E se ele não morre, se ele fica em Jesus de Nazaré, como os apóstolos queriam, nada disso teria acontecido. Então eu gostaria de mostrar aqui para os abençoados mais uma razão pela qual João chamou Paulo de anticristo. Volte aqui a 1 João, lá na primeira carta de João, que essa é dele mesmo, foi ele que escreveu, né? 1 João capítulo 2, no versículo 22, diz assim, ó, leia comigo aí, por favor. Quem é o mentiroso? João escrevendo, preste bem atenção. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho e nega o Espírito Santo. Veja bem, o apóstolo João, versículo 23 também, para completar com o entendimento: qualquer que nega o Filho, também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.
O apóstolo João, como os outros apóstolos, eles tinham a mentalidade de uma trindade. Deus eram três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você lembra lá do batismo lá de Jesus, não é isso? Lá no Rio Jordão, onde estava o Filho ali, né, que era Jesus de Nazaré, uma voz lá no céu, falando, esse é meu filho, e uma pomba voando que simbolizava lá o Espírito Santo. 3. Então a religião, seguindo João, tem a ideia que Deus são 3. Mas o problema, abençoado, é que o apóstolo Paulo ele fala diferente disso. Olha só, Romanos capítulo 3, no versículo 30, ele diz assim, ó: se Deus é um só, ó, João disse que são 3, né? Pai, o Filho. Quem não conhece o Pai não nega o Filho. E Paulo diz aqui, ó: se Deus é um só, não são 2, não são 3, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, tudo, ele justifica tudo, mas é um só. E João disse que era 2. Paulo, abençoado, ele falava diferente lá dos outros apóstolos. Hoje nós aqui, quando nós falamos aqui, abençoados, nós falamos diferente de todo o sistema religioso, porque todo sistema, o que eles falam? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu já recebi uma ligação de um abençoado, né? Muito meu amigo, que eu tenho assim uma grande admiração por ele, um grande respeito, mas ele conversou comigo e no final ele falou: Deus te abençoe, igualzinho diz a religião. E o que nós falamos, que repetimos, Paulo? Somos abençoados. Nós nunca falamos Deus te abençoe, porque o Evangelho diz que Deus já nos abençoou. E alguém falava: mas eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso na minha vida. Abençoados, quando nós falamos que somos abençoados, é o que o Evangelho diz: o justo vive por fé. Você não precisa ver acontecer para dizer que você é um abençoado. É por fé, isso é uma posição. Cristo nos colocou na posição. Agora a situação é outra coisa, é outra conversa. Agora a nossa posição, e nós andamos pela posição, nós não andamos pela situação, não é isso? Nós andamos pelo aquilo que nós queremos. Está escrito aqui, ó. Você pode até não gostar, você pode até achar que é bonito falar que Deus te abençoe, mas está escrito aqui, ó, que Deus já nos abençoou. E Paulo falava assim, Paulo falava diferente dos outros apóstolos. Paulo é de um outro pacto. O pacto de Paulo é diferente dos outros apóstolos. Por isso que eles chamaram ele de anticristo. Romanos capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, ó, Paulo falando: pelo qual, Romanos 1, 5, pelo qual recebemos o quê? A lei? Não, a graça. Paulo recebeu a graça, a lei foi dada a João, Pedro, Tiago, aquela turma lá de Jesus de Nazaré. Paulo foi diferente, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé. Se você quer obedecer à fé, ser obediente à fé, você tem que se submeter ao apóstolo Paulo. Porque se você se meter a Pedro, Tiago e João, você nunca vai ser obediente da fé. Porque lá não tinha fé para se obedecer, lá tinha uma fé para se fazer, era por obras. O nosso Evangelho diz que nós obedecemos por fé, como diz o apóstolo Paulo. Paulo era diferente dos outros apóstolos. Por isso que João disse que ele era o anticristo, porque ele falava diferente. E veja bem aqui, ó, Colossenses, completando esse assunto, Colossenses no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. No versículo 1, e por quantas não virão mais o meu rosto em carne. E o versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido em plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. E o versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e ciência. Todos, abençoados. A graça de Deus, ela te dá uma ciência que nos consola.
A graça de Deus, ela tem uma ciência que nos consola, ela nos dá uma certeza. E essa certeza só no Evangelho da Graça. E o versículo 3 diz: em quem? Um só, um, singular, um só Deus. João, Pedro e Tiago, eles defendiam a teoria de três deuses. Mas o Evangelho diz aqui, um só, em quem? É um. Não é em quais, não é no plural, em quem estão escondidos todos os tesouros, é em Deus, é num só. E veja aqui, Efésios capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui essa questão de três deuses. Ele explica muito bem aqui o que é trindade aqui, o apóstolo Paulo. Efésios 4, 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no comecinho do versículo 6, um só Deus, não são três, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Abençoados, olha, a doutrina da Trindade foi o rudimento de Cristo, um rudimento que terminou na cruz do Calvário. Terminou ali, porque estava antes da cruz, e tudo que estava antes da cruz, referendo a Jesus de Nazaré, se tornou um rudimento que acabou na cruz. Essa história, que ele eram três deuses, que nunca foi, sempre foi um, virou um rudimento. E alguém pergunta assim, mas aquele batismo, nós falamos, aquele batismo lá de Jesus, o Pai, o Filho, foi antes da cruz. E se foi antes da cruz, deixando já, diz o apóstolo Paulo, deixando já, não é deixando somente não, é deixando já, ontem, você já está atrasado, é deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Por essa razão que Paulo foi chamado de anticristo. Ele não considerava, ele não praticava as coisas de Jesus de Nazaré, ele não entendia, ele nunca disse que eram três deuses, ele falava, é um só Deus. E todos os apóstolos, todos eles pregavam e ensinavam que a doutrina era da Trindade, que eram três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que teriam que praticar as coisas lá de Jesus de Nazaré. E Paulo sempre foi contra isso. Então se levantou João e disse, esse é um anticristo, ele está contra Jesus de Nazaré, ele está contra o nosso mestre. Abençoado, nós pertencemos àquele que ressuscitou, nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré, não, de maneira nenhuma. Olha, muito bom, graças a Deus que ele veio, cumpriu toda a lei, ele jejuou 40 dias, ele se batizou, ele foi circuncidado. Imagina os homens sendo circuncidados, diz que não era nada agradável, ele fez, mas acabou. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele acabou com essa manifestação. Quando volta Cristo ressuscitado, Senhor de tudo e de todos. Vamos ver aqui mais um negocinho aqui, é 2 Coríntios, volte a 2 Coríntios, capítulo 11, olha que coisa tremenda aqui, os nossos irmãos aqui, 11 no versículo 4, por quê? Porque se alguém, olha só, agora o negócio virou, agora o disco virou, porque antes era João que estava atacando o apóstolo Paulo, agora Paulo vai explicar por que ele não é o anticristo. Olha só, diz assim, porque se alguém vos pregarmos outro Jesus, quem é esse outro Jesus? Diferente de Paulo, que Paulo não apoiava, Jesus de Nazaré. Então ele está falando, se alguém pregar a Jesus de Nazaré, que nós não temos pregado, nós não pregamos a Jesus de Nazaré, nós pregamos o Cristo ressuscitado, ou recebeis outro espírito, outro ensino, outra doutrina, diferente da graça, que não recebestes, ou outro evangelho. Qual é o nosso evangelho? O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, que não abraçaste, com razão sofrereis. Está explicado aqui a razão por qual a religião vive em sofrimento. Tem até uma que fala aí, pare de sofrer, venha para cá, pare de sofrer. Por isso, porque estão pregando aí um outro Jesus, estão pregando um outro Espírito, uma outra doutrina, estão ensinando um outro Evangelho. Por isso, diferente do apóstolo Paulo, com certeza sofrereis.
Olha só o que disse João, 1 João 4,3. Vamos lá de novo, vamos ler mais uma vez, abençoados. 1 João, vamos ler mais uma vez. 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E que foi o que disse o apóstolo Paulo: se vier alguém pregando outro Jesus, pregando outro Espírito, pregando outro Evangelho, com certeza vocês vão sofrer. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam ensinando um outro Evangelho, ensinando um outro ensinamento, estavam com outro Jesus. E o versículo 5 diz assim, 2 Coríntios capítulo, vamos voltar a 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Diz assim, porque penso, olha só o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses que o acusavam de ser anticristo. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E quem eram os mais excelentes apóstolos? Pedro, Tiago e João, que foram chamados de colunas da igreja, os três. Penso que em nada fui mais excelente do que os outros apóstolos. E olha, veja bem, falsos apóstolos, no versículo 13 é que ele fala mais ainda, porque tais falsos apóstolos, Pedro, Tiago e João, ou havia outros apóstolos naquela época? Não, de maneira nenhuma, era Pedro, Tiago e João, são obreiros fraudulentos. Por que eles eram fraudulentos? Estavam pregando um outro Jesus, estavam pregando um outro ensinamento, estavam pregando um outro evangelho, eram fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Olha, abençoados, a religião, ela segue esses falsos apóstolos. Toda religião, toda denominação que existe aí no mundo está seguindo a esses falsos apóstolos. Porque para eles, também nós aqui, que acompanhamos a Paulo, também somos o anticristo. Por quê? Porque nós imitamos a Paulo. Quantas pessoas que nos procuram, quantos correios que nós recebemos, não é isso? Recebemos vários correios dizendo que estão felizes, que estão gostando da palavra, mas também nós recebemos cada correio dizendo que, não vou nem falar porque você não merece ouvir essas coisas. Pessoas dizendo que nós estamos completamente errados, porque estamos seguindo o apóstolo Paulo, que nós deveríamos estar antes da cruz, seguindo os outros apóstolos. Olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa bem importante. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim, 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem foi que falou isso? Foi João? Foi o apóstolo Pedro? Ou foi Tiago, que era meu irmão de Jesus? Nenhum dos três tinha capacidade, tinha conhecimento para falar uma coisa dessa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quem falou essas palavras, abençoados, foi o apóstolo Paulo. Somos imitadores, abençoados, daquele que João chamou de anticristo. Nós imitamos Paulo. E João disse, esse é o anticristo. Se Paulo era anticristo e nós imitamos a ele, o que nós somos? Não espere receber daqueles de João, daqueles de Paulo, elogios, porque para eles, Paulo era o anticristo, e nós imitamos a esse. Somos da incircuncisão, abençoados. Nós somos da incircuncisão. Nós pertencemos ao ressuscitado. Nós não temos nada com Jesus de Nazaré. Nós repetimos sempre as mesmas coisas, porque a mentira já está aí por anos, que até parece que é verdade, né? Eles falam assim, Jesus de Nazaré, assim, com uma alegria. Às vezes nós vemos aí na televisão algumas missas, e eles celebram Jesus de Nazaré. Vemos aí algumas celebrações de Santa Ceia e Jesus de Nazaré, que parece que aquilo ali é verdade, está valendo, não é isso? Foi verdade. A verdade hoje é o ressuscitado. Ele morreu ali na cruz e ressuscitou, e nós pertencemos ao ressuscitado. Jesus de Nazaré em vida não nos interessa.
Não serve. Não adianta Jesus de Nazaré para nós vivos. Ele teve que morrer e depois ressuscitar, porque nós estamos depois da cruz. Muito bem, muito bom que ele foi lá, que ele nasceu, que ele andou, fez aqueles milagres, tudo bem, mas o que nos interessa é que ele morreu e ressuscitou. E isso que ensina o apóstolo Paulo, e é por isso que ele foi chamado de anticristo. Ele não queria saber de Jesus de Nazaré. Não, ele fez o serviço dele muito bem, mas deixa ele para lá e vamos seguir em frente, vamos para a perfeição. Não pratica mais essas coisas. E esse é o nosso trabalho. É de todas as nossas reuniões nós estamos falando isso. Falamos domingo passado, falamos terça, falamos hoje, domingo que vem vamos falar de novo, até que Cristo seja formado nas vossas mentes, até que você entenda que você não pertence ao de Nazaré. Estamos depois da cruz. E abençoados aqueles que os apóstolos Pedro, Tiago e João chamaram de anticristo, foi quem Deus chamou para que nós imitássemos. Essa incumbência que ele teve de ser o nosso modelo, porque nós temos que imitar Paulo, segundo o Evangelho, foi dada por Deus, foi dada por Cristo. Ele não se levantou, acho que a partir de hoje eu vou ser o modelo. Não é isso não. Ele foi levado por Cristo, pelo próprio Deus, lá no paraíso, e Deus explicou para ele tudo de acordo com o Evangelho da Graça. Ele escreveu em 14 cartas, e nós estamos aqui lendo. O Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito da verdade, ilumina os nossos olhos e nós entendemos. Mas para isso é necessário você ouvir o Evangelho da Graça, porque a fé, o entendimento, ele vem pelo ouvir. Não é você jejuando, não é você indo para o monte, não é você passando a noite em claro, fazendo uma vigília, e no dia seguinte você vai entender tudo de Evangelho, porque não vai, porque o Evangelho diz que a fé é pelo ouvir, ouvindo as 14 cartas do apóstolo Paulo. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido o que nós estamos falando aqui para você, mais uma mentira deixada pela religião, que eles dizem que o anticristo foi Paulo, Pedro, Tiago e João, e não é. E vamos terminar aqui 2 Coríntios, o nosso último versículo, 2 Coríntios, capítulo 11, é onde nós começamos, que temos que justificar aqui, não é isso? Que disse aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que ele diz assim, porque se alguém pregar-vos outro Jesus, nós não pregamos outro Jesus, o nosso Jesus é o ressuscitado, é esse que nós pregamos, e que não nós temos pregado, ou recebeis outro ensino. Olha, nesse microfone aqui, você pode chegar aqui e querer falar que você vai falar, mas vai ter que falar da graça, porque nesse microfone aqui só se fala a respeito da graça de Deus. O único Espírito que se manifesta aqui é o Espírito da graça de Deus. Não recebemos aqui um outro evangelho que não seja o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Porque, escrevendo a Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem conhece, quem tem esse conhecimento, vai reinar em vida, vai ser feliz, vai viver bem, vai passar o tempo de participação de carne aqui, tranquilo, com uma consciência tranquila, sabendo da onde você veio, sabendo o que você está fazendo aqui e sabendo para onde você vai quando sair daqui. Não tem terror. Onde está o terror? É Pedro, Tiago e João. No Evangelho de Paulo, é o Evangelho de paz. Abençoados, eu recebo que nessa noite você esteja bem, eu recebo que essa seja uma ótima noite para você, que o próprio Deus que nos deu esse entendimento, também dê esse entendimento a você, que Ele mesmo ilumine os olhos do vosso entendimento, que faça você entender que você já está depois da cruz, que você não está antes da cruz. O nosso Evangelho é esse, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que foi dado àquele que foi chamado de injustamente de anticristo, que ele não era anticristo, ele apenas pregou o evangelho que foi dado a ele, que é o evangelho da incircuncisão, o evangelho do ressuscitado. Abençoados, melhor noite, recebo que tudo está bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.